Hoje o nosso assunto, né, a nossa entrevista, interessa muita gente. Se você tem contrato de gaveta, se quitou um imóvel, o vendedor sumiu. Pois é, né? Você acha que só a escritura te protege aí em relação à sua propriedade sobre o seu imóvel? Ó, tem muita dúvida sobre este assunto direito imobiliário e para explicar para a gente como tudo isso pode ser um embaraço na sua vida, no seu dia a dia. A gente chamou aqui especialista em direito imobiliário, a Amanda Moraes. Um bom dia, seja muito bem-vinda. E eu já começo te perguntando, viu? O que é Claro. exatamente o contrato de gaveta e por que tanta gente ainda usa esse tipo de acordo? Bom dia. Bom dia. E o contrato de gaveta, ele nunca foi pensado para ser um contrato de gaveta, na maioria das vezes. As Uhum. pessoas fazem um contrato ali de compra e venda, para depois fazer a escritura e o registro, ou seja, transferir a propriedade, que só é feita no registro. Mas acaba que vão pagando as parcelas do imóvel, vão resolvendo algumas coisas e o contrato acaba virando um contrato de gaveta que foi guardado. Aham. É aquele contrato de compra e venda que nunca gerou nenhum tipo de transação, ou seja, não gerou nenhum tipo de registro. Ele dá um ar de legalidade, porque a gente faz, né? A pessoa que vai lá, ela escritura não, ela vai ao cartório, faz reconhecimento Cimento de de firma. firma, né? De assinatura, quer dizer, dá um ar de legalidade de que aquilo realmente funciona na prática. Mas não é bem assim, né? Esse contrato ele demonstra a vontade de uma pessoa de vender e da outra de comprar. Existe a relação entre as partes, mas ela não é suficiente ali para poder transferir o imóvel. É um documento prévio. E o certo é fazer o contrato, depois fazer a escritura, e a escritura vai fazer o registro. Ou o contrato, o financiamento, que é o documento de financiamento do banco, e depois o registro. É sempre esses caminhos, mas ele tem uma prova, o contrato. Ele Uhum, tem uma prova, sim, da relação, uhum. mas não faz a transferência do imóvel. Olha só. Amanda, tem muita coisa nessa relação, né, principalmente de compra e venda de imóvel, que é a figura do vendedor, por exemplo, né? A pessoa que quitou o imóvel, mas um vendedor sumiu, né? Essa pessoa, ela pode perder tudo aquilo que ela já conquistou, aquilo que ela já pagou? O que ela tem que fazer primeiro para conseguir se precaver e garantir o seu direito? Exatamente. Se ela já pagou tudo, já tá tudo certo, ela já tem a posse do imóvel, é muito difícil que ela perca se ela já quitou tudo com o proprietário. Uhum, Mas ela tem sim como resolver isso. Ela pode primeiro, o que a gente sempre indica é procurar esse vendedor. uhum. Ah, mas eu encontrei, ele morreu, o que que eu faço agora? Eu não tenho mais caminho. Existem formas de você regularizar, que pode ser tanto pela adjudicação compulsória, quando você tem o contrato de gaveta e os comprovantes de pagamento, tem esse caminho, e também tem a chamada uso capião, que muita gente confunde um pouco com quando alguém invadiu um terreno, mas ele regulariza pelo tempo que você está morando nesse imóvel, agindo como se dono fosse. Então, existem essas duas possibilidades. Uhum. Mas é muito difícil que, se você pagou tudo certinho para o proprietário, esse proprietário queira pegar esse imóvel de volta, porque tem esse contrato, esse direito que vocês firmaram entre as partes. Qual é a temporalidade do uso capião? A temporalidade do uso capião, ela pode ser de vários períodos. Se o Uhum. imóvel for de 250 metros quadrados até, e ele for urbano, é um prazo de 5 anos. Quando você já está utilizando o imóvel para sua moradia, aí vira o prazo de 10 anos. Se você não tem nenhum contrato, você deixou alugado para alguém e não tem, perdeu o contrato, aí vira o prazo de 15 anos. Amanda, tem muita gente, e o uso capião, ele dá muito pano para manga, né? Porque quando se criam esses embaraços aí de contratos, muita gente perde literalmente a energia de tentar regularizar pelas vias oficiais ou documentais, né? É mais ou menos isso que acontece mesmo? E as pessoas ficam esperando essa temporalidade do uso capião? Normalmente as pessoas vão procurar quando já passou esse tempo. Mas elas ficam, ah, mas eu vou entrar na justiça, vai demorar muito tempo, o que que eu vou fazer? Vai demorar muito. Aí ficam desanimadas mesmo. Mas hoje a gente consegue fazer essa regularização via cartório. Então, que ela é muito mais rápida, a maioria dos prazos é de cerca de 1 ano. Você consegue ter aquilo que você pagou, trabalhou a vida inteira no seu nome. Não tem nada mais seguro que isso. Qual que é a diferença entre escritura e matrícula? Claro, a escritura é um documento que vai permitir você fazer alguma alteração na matrícula. Então, a escritura permite a transferência de um imóvel de uma pessoa para outra. E essa transferência ela é feita na matrícula do imóvel. A matrícula é como se fosse um RG do imóvel. Tudo que aconteceu naquele imóvel, o tamanho dele, se foi vendido para uma pessoa, se foi construído alguma coisa,
tudo consta nessa matrícula do imóvel e ela fica no registro de imóveis da região. E é fácil de encontrar. Pelo seu próprio endereço, você vai no cartório ou entra online e você consegue a cópia dessa matrícula. Ô, Amanda, essa pergunta aqui vai deixar muita gente, inclusive, preocupada, viu? Só o fato de ter a escritura. Essa pessoa, ela tem escritura, mas ela não ser oficialmente dona do imóvel, isso acontece? Acontece muito. Porque o custo de registro, ele é alto, ele não é barato. Então, a pessoa faz a escritura e acredita que está tudo certo. Mas ela precisa levar para fazer o registro. Se você tem uma escritura, você já tem quase tudo na sua mão, é só levar para fazer o registro mesmo. Amanda, em relação ao direito, a gente tem mais um minutinho, o João já falou aqui para mim, que a gente tem período, inclusive, que daqui a pouquinho as pessoas já vão começar a receber o boleto do IPTU, né? E como é que o IPTU, ele influencia ou não esse direito ao imóvel e à regularização? É muito provável que se você tem um IPTU que você recebe da sua casa e ele não esteja no seu nome, que o imóvel esteja irregular. Então, é um grande indício para você procurar a sua matrícula desse imóvel para ver se ele é ou não seu. Então, se chegou, não está no seu nome, está no nome de uma pessoa que faleceu ou de uma pessoa que vendeu para você, construtora, provavelmente o imóvel está irregular. Amanda, eu já vou deixar antecipada que a gente vai voltar nesse assunto contigo, porque principalmente em relação a essa transmissão de bens, né? E aí entra inventário, entra uma série de coisas, mas isso é assunto para uma outra entrevista. Já fica aqui antecipado o próximo convite para você voltar aqui com a gente. Claro, vai ser um prazer.